Glórias a Deus, eu saúdo os meus queridos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar algumas visões e revelações que tive no ano passado, de 2021, ali pro meio do ano, mais ou menos entre junho, julho, agosto, julho e agosto, na verdade. E eu estava no monte, nós decidimos ir ao monte e naquele dia, naquela madrugada, um fogo desceu sobre a minha cabeça e permaneceu sobre a minha cabeça. E algo me falava: hoje você terá revelações. Hoje tem revelação de Deus para você. E eu fiquei aquietado, desci, voltei para casa, tentei dormir, descansar aquela noite e eu não sei se eram sonhos ou se eram visões acordado, porque virava e mexia, eu acordava e entrava no sono e ao mesmo tempo também via as coisas que estavam acontecendo. Então eu não consigo dizer se foram sonhos, revelações em sonhos ou se foram visões quando eu estava acordado, porque isto acontecia em todo momento, quer dormindo ou estando acordado. E o que eu via? Eu vi eh, um grande poder da mentira, uma grande força de Satanás tentando se levantar no mundo, principalmente aqui no Brasil, por intermédio de muitas obras ocultas. É, eu via partidos políticos que querem tomar de toda forma força e lugar nesta nação brasileira. Eu via algum dos seus representantes, pessoas que fazem parte deste partido, juntamente com outras pessoas, e eles estavam caminhando, eles estavam andando ali e eles prosperavam naquilo que eles faziam, ali segundo a revelação que me foi dada. E eles estavam envolvidos com muitas práticas ocultas, estavam à procura de pessoas assim. E tudo isto para tomar posse e para trazer à nação uma era de trevas, de obscuridade terrível, aonde que pessoas sem uma total dignidade estariam tomando também de posse de ofícios da nação. Isso eu já contei para algumas pessoas, essas revelações desde o ano passado. Eu estou publicando agora na internet. E Satanás, ele agia de forma terrível. E ali na revelação Deus, ele permitia eu ver tudo aquilo. Só que existe um porém. Nós temos observado que as pessoas têm feito muito alarde, até mesmo chegando a ferir, a insultar aos dons e ao Espírito de Deus que ainda age e que pode sim dar a palavra do conhecimento, sonhos, revelações, visões, profecias também aos teus.
e isto não se cumprir porque não é porque Deus ele mostra que tem a obrigatoriedade de se cumprir. Muitas coisas Deus ele está mostrando, mas porque ele está cortando os laços, ele está desfazendo as obras do diabo. Por isso que nada que esteja em oculto não ficará ali, mas há de vir à tona, será esclarecido se o Senhor assim quiser. E eu via estes projetos de Satanás, eu via uma grande dificuldade sobre as famílias, principalmente contra as crianças, porque eu via que surgia como ministérios querendo trazer a ideia de que a criança ela fosse uma propriedade não mais familiar, não mais de um pai, uma mãe. Eu via coisas terríveis também, pessoas que não têm capacidade e dignidade principalmente de exercer funções, cargos dentro da nação, e estas pessoas elas estavam ali recebendo, mas tudo isso por um propósito. E isto ia gerar um tempo de trevas e de iniquidade terrível sobre a face da terra, obscurecendo a verdade, trazendo até mesmo a igreja de Cristo uma grande tribulação, não que eu diga a chamada teologicamente por muitos a grande tribulação, mas realmente uma grande tribulação contra o povo de Deus aqui nesta nação e também no mundo. Eu via o inimigo agindo com muita força e ele prosperava pela permissão de Deus. Muitos intentos eu via como que associações de pessoas que têm grande influência no mundo, pessoas aí de Império Romano religioso, que têm grande influência no mundo, associado com tudo isso que também estava acontecendo. E eu poderia ser bem mais específico, contando também com outras visões que o Senhor me deu de entidades, de potestades terríveis que estão sob aquela cadeira, aquela pessoa, juntamente com outras pessoas que estão aí no mundo afora, os tais chamados globalistas. Eu via o inimigo agindo de uma forma muito pesada e uma mentira muito forte, assim, prosperando sobre a face da terra, até o ponto de culminar que as portas de nações seriam abertas, pessoas que se intitulavam ser ministros de Deus estariam juntos com todo este sistema que sufocaria a verdade e a mentira prosperaria sobre tudo, e as pessoas já não mais teriam entendimento e discernimento para saber o que era a verdade do que era mentira. Via homens que se dizem ser homens de Deus e que
também estariam envolvidos em todas estas situações e coisas que prefiro não comentar por ser muito pesadas. É melhor não dar ideia ou trazer algum transtorno. Algumas pessoas, alguns irmãos, inclusive também, que talvez não tenha o sentimento ou a psique forte o suficiente, mas eu via pessoas que faziam o mal sobre esta nação, pessoas que estavam também por detrás de tudo, homens de sangue, homens maus, que perseguiam também, que perseguiam os crentes, os servos de Deus, os cristãos. E era ferrenha a perseguição ao nível do combate mesmo, na pele, no corpo. E eu prefiro não contar em detalhes as coisas que eu vi. Que a princípio, durante alguns dias eu fiquei bem abalado, mas bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então eu via pessoas, eu via inclusive um homem que tinha uma aparência, eu não sei, me parecia ser um indiano, cabelo não comprido e também não era um cabelo curto. Tinha ali a sua aparência parda, um pouco clara. Tinha uma barba curta. Tinha vestes ali orientais, inclusive também como vestido. Via ele agindo com outras pessoas. Parecia que ele tinha poderes. Parecia que ele tinha alguma coisa, não sei, talvez ele tivesse algum chip implantado. Esse era o entendimento que eu tinha. Ele tinha alguma, ele sabia de muitas coisas em tempo presente. Talvez pela comunicação que houvesse ali daqueles chips, que no meu entendimento ele tinha um chip implantado nele, um chip no seu cérebro, na sua cabeça. Eu via também que existia um homem, eu não via o seu rosto, eu via da sua barba para baixo, com vestes ali do povo do Oriente também. Eu não sei dizer se eram pessoas como ali daqueles países, Paquistão, Afeganistão, Índia, ali com vestido oriental, né, como cor de pele, como se fosse aqueles pano de saco. Não era bem pano de saco, era como se fosse um vestido mesmo, assim, de uma cor bem bege, assim, bem cor de pele. E exigia ali adoração, prostração perante ele também. Por algum motivo eu não ouvia nada sendo falado nestas visões e revelações que tive. Mas o entendimento que eu tive foi que existe sim, continuamente, existe muito sacrifício sendo feito. E quando eu digo sacrifício, eu não digo simplesmente no sentido real da palavra, quando são sacrificados sangue a entidades, a potestades, a principados, mas que eu diga de pessoas que fazem realmente um real sacrifício de vida para que as trevas elas dominem o mundo e imperem no mundo,
todo tipo de maldade e que elas assim continuam prosperando em tudo o que elas fazem e parece que nada acontece de justiça divina com elas. Mas é, um tempo atrás também eu tive um sonho revelador muito forte. Naquele sonho eu estava no meu entendimento em anos futuro sobre um mundo, no meu sentimento, a mentira, o engano era avassalador, era muito grande sobre a face da terra. E a mentira ela prosperava de tal forma, o engano, as fake news, as notícias falsas, tudo que era acontecia no mundo era para ofuscar a verdade e, e é isso o que realmente os filhos das trevas eles querem fazer no mundo. Mas enquanto a igreja de Cristo ela estiver na terra, a luz ela vai trazer, o Espírito de Deus vai trazer a luz, vai dar entendimento, vai revelar, vai trazer à tona todas as trevas. E eu via que naquele tempo existia ali uma eficácia muito grande, uma prosperidade maligna muito grande nesse sentido. E no meu sentimento dentro de mim, o meu âmago, é que tudo fazia com que fosse para mentira, por engano, prevalecer e realmente prevalecia sobre tudo. Então, ainda assim, existiam pessoas que dizemos que são cristãs e que, conforme mesmo a palavra do Senhor no livro de Jeremias, quando o seu escrivão Baruque, Jeremias dá uma palavra para ele, se dirige a ele e diz: Olha, não procure por coisas grandes, não espere por nada mais, porque a sua alma será por despojo, você viverá e com isto fique satisfeito. E eu me lembro naquele sonho que eu estava andando nas ruas e o Espírito do Senhor ele vinha sobre mim com muito poder, com muita ousadia, ele me impelia de uma forma sobrenatural, coisa que eu nunca senti isto na vida real, talvez aí poucos por cento daquilo tudo, porque ali não era mais eu, era totalmente conduzido pelo Espírito do Senhor, era como uma força sobrenatural, sobre-humana, não tem como explicar, como tornado de poder que vinha do céu e mantinha uma coluna sobre a minha vida e me impulsionava. E era tão forte que eu era movido rapidamente aos lugares que eu tinha que ir e me apresentava diante de pessoas que estavam ainda usando da fé, pessoas que estavam nos lugares, nas ruas e pessoas que estavam cantando, estavam ali ditas cantoras gospel e usufruindo e ganhando em nome do Senhor numa época terrível de mentira, como no meu sentimento dentro de mim, eu sabia que aquele tempo estava desta forma e as pessoas elas não estavam prestando atenção no que estava acontecendo de fato, mas a vontade delas era vamos também prosperar financeiramente, vamos ganhar em nome das coisas do Senhor. E o Espírito do Senhor, ele vinha de uma forma totalmente
ali sobrenatural sobre a minha vida e eu se movia de um lugar para o outro e quando eu encontrava a pessoa que o Senhor ali me apontava e me direcionava as palavras já não era mais minha, mas o Espírito e a força do Senhor descia sobre mim e até o que havia dentro de mim, as minhas entranhas, elas se contrangiam assim de uma forma tão forte dentro de mim que doía de tanta força que descia sobre o meu corpo físico e o Senhor me tomava em profecia e eu profetizava contra aqueles que estavam ganhando pelos méritos de Jesus, que estavam levando as suas vidas para o melhor desta terra, que eu diga aos olhos e ao ponto de vista deles, que era usufruir da lã e da gordura, da carne, das ovelhas. Pessoas que estavam usando o nome de Deus, que estavam louvando e cantando e com o pensamento nas coisas aqui da terra, em prosperar, em enriquecer, em ficar famosos e tudo mais. E o Espírito de Deus eu sentia dentro do meu ser, do meu âmago, o sentimento de Deus, o sentimento do Espírito de tanta tristeza. E a mentira, ela é muito grande naquele tempo, mas o Espírito de Deus era tão forte, mas tão forte a unção, que eu não consigo explicar, que eu não consigo dizer. Eu sei que o Senhor, quando naturalmente, no meio da rua mesmo, tomava as pessoas, tomava eles ao endereço certo, as pessoas certas, para proferir, para profetizar e muitas das vezes contra, no meio de todo mundo. E era muito forte a presença de Deus, que até eu mesmo me espantei, já até mesmo no início da conversão, 2012, 2013, 14, 15, 16, tive muitos sonhos, até mesmo já fui selado em 2012, numa época de bastante constância e busca pela presença do Senhor, que eu almejava, eu queria ser selado e numa madrugada eu fui selado pelo Espírito Santo do Senhor. Uma madrugada eu sonhei e acordei, né, e tem sim um sonho, acordei falando em mistério com a minha língua enrolada, falando em mistérios tremendos que eu nunca ouvi na minha vida. Eu queria parar de falar e eu não conseguia. E foi algo sobrenatural muito forte. Foi um revestimento também para a minha vida a partir dali, que me ajudou muito. Existem muitas coisas também que eu poderia estar compartilhando. Se você tem um almejo, eu via os irmãos falando em mistério com Deus, falando nas línguas repartidas de poder. Eu achava uma coisa muito linda, coisa maravilhosa. Eu até sentia, né, aquele fogo, aquela coisa toda, aquela coisa maravilhosa, e eu achava lindo demais também. As profecias por inspiração e eu buscando a Deus no início, buscando constantemente, eu queria. Foi aí que numa madrugada o Senhor ele me visitou. O Senhor ele me visitou como um relâmpago, um raio que desceu sobre a minha cabeça, um raio azulado, branco, branco, branco. E aquele raio ele não parava, ele descia sobre a minha cabeça, o meu corpo, ele descia,
Aleluia, ele descia e ele entrava dentro do meu corpo, ele entrava para dentro do meu coração e o meu coração se enchia como se fosse um jarro que está sendo cheio por água, ele se enchia, Nakayamantobia, ele se enchia e transbordava o meu coração. Quando transbordava o meu coração, transbordava de uma alegria tão imensa, ele se enchia, ele se transbordava de um sentimento que eu nunca tive nesta vida e jamais, talvez eu possa ter com alguma coisa aqui desta vida, deste mundo. Meu coração ele transbordava e eu sentia literalmente como se fosse ali daquela fonte, daquele raio que descia, daquele clarão branco azulado e ele não parava de emitir aquela água que descia sobre minha cabeça e entrava dentro do meu coração, como se houvesse realmente um canal entre a minha cabeça e o meu coração. E aquela água ela descia para dentro do meu coração, e conforme ela entrava dentro do meu coração, eu sentia como se eu fosse um vaso, um jarro, e ela transbordava, transbordava, e à medida que enchia, eu sentia aquela alegria, uma alegria indescritível que não tem. Hoje eu sinto, já senti muito forte, muitas das vezes a presença de Deus de maneira sobrenatural, de diversas formas. Glórias a Deus, é maravilhoso, é indescritível, mas não tem como comparar aquela primeira vez que eu senti daquela forma, daquele jeito, não. Era alegria real, é como se eu fosse, é, como se eu já estivesse nos céus, como se eu estivesse bebendo da água da vida ali, literalmente. Andaiaçou, Labracaiacé, Yandei, Kandaiandou, Bianokiafor, Kianahai. E eu sentia aquela alegria imensa dentro do meu coração. E conforme transbordou meu coração, a minha língua, ela se disparou. Eu acordei falando em mistério com Deus e eu não entendia o que eu estava falando, a minha língua enrolava e aquela alegria continuava. E eu falando em mistério com Deus e eu nunca ouvi aqueles mistérios em toda a minha vida na língua de ninguém até o dia de hoje. Não parei de falar, e eu falava, eu querendo parar de falar e aquela alegria continuava. Aí eu entendi que o Senhor havia me selado naquele dia, aleluia. Mas não é fácil, não é fácil, porque nós recebemos pela misericórdia de Deus, sim, foi pelos méritos de Jesus, foi pelo que Ele fez pela nossa vida. Nós temos que manter, sim, ter essa manutenção na nossa vida e não é fácil, mas também não há graça se não fosse difícil. Ele quem nos mantém, nos ajuda, nos assegura. Eu já me afastei, já não me aprofundei no mundo aí de pecado, graças a Deus, mas sim, já sim, caí em pecados. Sou um ser humano totalmente falho, não estou aqui para demonstrar alguma coisa, mostrar santidade para ninguém. Estou muito, muito longe da perfeição, daquilo que Deus ele quer de mim e da santidade, mas me esforço dentro do possível, dentro do pouco que hoje restou de mim, para me separar mais para o Senhor. Mas não é fácil, não vou mentir que não é fácil. Nós somos cheios de falhas, limitações, o pecado, a lei do pecado luta contra o nosso corpo. Se nós formos nos deixar por um momento descansar o corpo, nós podemos também cair e vacilar. São lutas, muitas lutas, dificuldades, tentações, mas nós não podemos recuar em nome de Jesus. E eu me lembro que naquele sonho revelador, naquela época, 2015, o Senhor me fazia saber, olha, isto é referente a dias futuros. No meu interior eu sentia e eu sabia
que o mundo, pelo meu sentimento dentro de mim, o mundo ele estava vivendo debaixo de uma eficácia de Satanás terrível, terrível, terrível. E que o Espírito de Deus também, quando ele encontrava lugar no crente, ele agia de uma forma muito potente, muito poderosa, que dava muito medo de ver um crente cheio do Espírito Santo sendo usado com intrepidez e com ousadia, de tanto poder, de tanta força que Deus se utilizava dos teus servos. Glória a Deus. Quanto maior for a força que Deus ele permite o inimigo trabalhar, maior é o poder que Deus vai liberar sobre a tua vida. Aia segue, anaia sou, rabracaiana caiamantou biandácia. Maior é o poder de Deus, é a verdade, a luz, é o Senhor sobre todas as coisas. Ele permite muitas das vezes situações para provar a nossa fé, para aumentar, para provar para nós mesmos aonde que estava a nossa confiança. Ou muitas vezes quando nós nos sentimos fracos, Senhor, onde está a minha fé? Senhor, tem misericórdia. Aí ele vem e ele acrescenta a fé, ele mostra aonde que está a sua fé, ele te ajuda, ele te esforça. Aleluia, glória a Deus. Fica firme, se possível, se doe um pouco mais, com amor, se doe um pouco mais, se afastando de tudo aquilo que tenta te prender. Muitas vezes nós pensamos, tem um tempo certo, algumas horinhas diárias que nós temos que separar para o Senhor, mas na verdade, a verdade da verdade é que deveria ser o tempo todo, o momento todo, ser para o Senhor, quer estando em casa, quer estando fora de casa, no trabalho, na escola, onde quer que alguém esteja, mesmo na igreja, num lugar de culto, em todo lugar, deveria ser um momento propício para estar ligado com Deus, mas não é fácil, não é fácil. Mas foi para isto mesmo que nós fomos chamados. Glória a Deus. Vamos buscar mais a Deus, nos apartar de tudo aquilo que tenta nos tornar impróprios, tornar-nos inapropriados, né? De estar em contato com Deus. Realmente, Deus é muito santo. O Espírito de Deus se contrita, se entristece muito com muitas das nossas atitudes. Glória a Deus. Também gostaria de compartilhar de um tempo atrás, uns meses atrás, se não me falha a memória, dia 24 de fevereiro de 2021 também. Estava em oração este tempo também. E foi quando eu fui dormir, logo ao me despertar. Quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu vi, eu digo que eu vi, com os meus olhos abertos no pé da minha cama, foi um ministro de uma nação bíblica, que está descrito no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, que naquela época era Ásia Menor, justamente nessa localidade. E eu vi aquele ministro na minha frente, com os meus olhos abertos,
Eu tomei um susto, que ele se apresentou para mim visivelmente como se fosse um holograma dentro do meu quarto, aos pés da minha cama. Primeira coisa que eu vi durante o dia, e logo no entendimento veio e falou: ele está por detrás. Eu não entendi. A princípio me levantei, me organizei, peguei meu celular, fui pesquisar. Aliás, abri o celular, nem fui pesquisar, né? Já estava logo a notícia da invasão do país da Rússia à Ucrânia. E na hora me veio a visão, com os olhos abertos que tive, e parecia uma coisa que não tinha muito cabimento a princípio, mas o tempo foi passando e mostrando-se real. Que tem aí os Estados Unidos numa guerra comercial contra a Rússia, contra a China também. E existem muitas guerras que estão acontecendo e conflitos no mundo, onde os Estados Unidos, ele por intermédio da ONU, né, a OTAN, onde os exércitos da OTAN, eles ali enviam para determinadas nações, como na guerra do Iraque, Afeganistão, Síria, e existem alguns conflitos que estão acontecendo aí, até mesmo rumores, como Coreia do Norte e Coreia do Sul, Turquia e Síria, Taiwan e China, Rússia e Ucrânia, onde existe aí a NATO, a OTAN, onde os Estados Unidos é que manda, mas também aí este país, a Turquia, ela faz parte também da NATO, da OTAN, e está numa região geográfica muito privilegiada, sendo ela euroasiática, mas também tem ali negociações com países da África, do Oriente Médio, então torna aquele país ali muito privilegiado. Vimos aí também o ministro se manifestando pouco tempo atrás, querendo trazer, ou fazer uma mediação de cessar o conflito entre eles, ou de certa forma puxar para o lado dele, né, o benefício, né, como ele é bem inteligente, com certeza eu via dois líderes do mundo, um que já foi um presidente de uma grande nação, e esse homem que saiu ali do sul de Israel, precisamente mais do sul do Egito, né, de países, de nações do Egito, debaixo do Egito, ou seja, na África. E juntamente com este outro primeiro homem que vi, eles dialogando e conversando entre eles, e os dois tendo a mesma crença religiosa, eles conversavam entre si e me veio no entendimento que o que estava acontecendo no mundo, todos estes rumores que estão trazendo ao mundo hoje, as guerras físicas, infelizmente de nação contra nação, ao ponto de desolar nações,
vir aí a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, quando Gog é um líder que está debaixo de um principado. Gog é um líder que se torna ali um chefe, líder, cabeça, um governante das nações de Meshech, Tuval, que algumas pessoas associam isso a Moscou Tobolsky, ou precisamente a própria Turquia, onde também já existe duas nações com nomes bem parecidos também. E existem duas cidades, aliás, com nomes bem parecidos nesta nação. Só que historicamente as pessoas dizem que na verdade se refere mesmo à região ali da parte do leste europeu, entre o leste europeu e a própria Ásia, da Europa, da Rússia, onde que está realmente acontecendo já estas guerras da Rússia com a Ucrânia, que era parte do território da antiga União Soviética. E era justamente a partir dali que existia os descendentes de Magog, a terra de Magog, da onde supostamente, não geograficamente, mas que talvez alguém ali que estivesse encabeçando estas guerras, estes conflitos, para gerar confederação de nações futuramente contra Israel. E é o que nós vemos, o mundo ocidente contra o oriente, os Estados Unidos contra a Rússia. E a partir dali, então, criando-se sanções contra a Rússia ficando cada vez mais encurralada, até um certo ponto, não o que a Bíblia está dizendo, mas o que creio é que ela, juntamente com os países que estão ali debaixo dela, acabam, de alguma daquelas nações, alguém inimigo do povo de Israel aproveite-se de alguma situação, como de uma época de alguma paz ou segurança, de alguma negociação, de algum acordo, de alguma aliança que será feito futuramente aí por alguns rumores, até mesmo por reais conflitos e guerras que podem estar acontecendo. Então, nestas nações, eu creio que, conforme os profetas mesmos já dizem, que o arco de Elão, que também é o país do Irã hoje, a antiga Média Pérsia, ele será quebrado, aquele arco, e eu creio que isto aí pode estar acontecendo, Deus mesmo usando alguma nação, não sei, são apenas conjecturas minhas, quem sabe o próprio Israel revidando, não se sabe ao certo, acabe destruindo alguns pontos onde esse país armazene ali muito do seu arco, do seu arsenal de guerra, e das suas armas, nucleares. Então, com base nisso, ali aconteceria de a Rússia, se mostrar contra Israel e forçar Israel de certa forma, já que está muito mais próxima de Israel do que os Estados Unidos, que defende, entre aspas, Israel,
fazer uma aliança de jamais fazer isso e de realmente cessar conflito e tudo mais, e sob essa aliança a Rússia, não para destruir Israel ou outras nações ali aproveitando dessa situação de uma suposta segurança, a Rússia ou outras nações, juntamente, como está escrito em Ezequiel 38, 39, descer contra Israel para tomar dos despojos que há nas regiões de Israel, muita riqueza, como no, nos mares de Israel, Mar Morto, e ali para quem sabe crescer o seu império, a sua economia, como está escrito em Ezequiel 38, quando o Senhor diz: olha, eu vou trazer vocês à minha terra como um peixe que é fisgado no anzol, no seu queixo eu vou trazer vocês. E quando então ali eles são ali trazidos aos montes de Israel, Deus ele julga os exércitos daquelas nações, como alguns já estão descritos em Ezequiel 38 e 39, casa de Togarma, Turquia, a Pérsia, o Irã e outras nações que estão ali nomeadas. E creio que isto pode estar acontecendo aí a qualquer momento, até mesmo depois, logo depois que a igreja for arrebatada ao céu. Quem sabe este acordo possa ser até mesmo um acordo em que muitos estarão unidos. Aí o reino do sul com o reino do norte das nações, da nação de Israel, que se refere ali ao reino do sul, o Egito, naquela época da divisão do Império Grego, de Daniel capítulo de número 8 e 11, especificamente capítulo 11, historicamente, que foi a divisão do Império Grego, né, de Ptolomeu e Seleuco, onde o Ptolomeu ficou com a parte da região do sul, do Reino do Sul, que houve dinastias ali, campanhas de guerra contra o Reino do Norte, que ficava na Síria, naquelas regiões mais de cima de Israel. E isso foi historicamente, né? Nós vemos que estes conflitos eles perduram nessas regiões até o dia de hoje, onde aí com o tempo surgiu religião, né? Foi aprimorada a religião, né, na verdade, destes povos, né, a religião babilônica que foi aprimorada e ali foi dividida em duas classes essa religião, de uma pseudo-pacífica e uma mais ao pé da letra, né, mais extremista, e ali nações mais extremistas querem realmente trazer pela força do próprio braço a conquista, a religião, de forma global, de forma, eu não chamaria global, mas pelo menos a região onde que foi o antigo Império Otomano, que foi derrotado aí na Primeira Guerra Mundial. E por outro lado também, né, existem aí outros grupos de pessoas que trabalham com muito ocultismo, com muitas coisas pesadas, né, de frente a frente aí com Satanás, e são pessoas que Satanás, o dragão, é o seu Deus, né, o que Satanás ele oferece, os reinos do mundo, o poder, o dinheiro, a fama, tudo isso para eles é o seu culto, a sua adoração, a sua maneira de viver, o que eles mais querem. E
que distribuem aí funções, posições, lugares para pessoas que muitas vezes até se vendem para estes homens para fazer o que eles querem. E o mundo jaz no maligno. Eu via um homem também, eu não via a parte do rosto, do nariz para cima, eu não via este homem, não foi permitido ver, eu via ele da parte do nariz para baixo e parte do cabelo dele na lateral. Eu via ele era branco, ele tinha um cabelo castanho, ele tinha um cabelo assim castanho meio escuro, e ele estava com uma barba, com um pouquinho de barba assim rala ainda, estava com uma aparência, um queixo bem elevado, né, num nariz empinado, o queixo elevado. Ele parecia alguém de um cenário que se apresentou há pouco tempo na política, mas ele estava diferente, então eu não posso afirmar que era ele. Mas se ele aparecer no meio político, eu creio que eu vou saber quem é este homem. E assim eu via ele, eu creio que este homem é um homem, como eu vi ali, ele parecia ser uma pessoa de muita intelectualidade, que aparentava, né, que tinha um discurso de muita intelectualidade. E é assim que eu creio que o anticristo, depois ainda de 10 reis se manifestar, de acontecer grandes coisas sobre a face da terra, como está escrito na palavra do Senhor, né? A Bíblia mesmo fala que Isaías 21, né, até mesmo a Arábia Saudita, né, estaria no fim dos tempos aí envolvida, né, no sentido, conforme diz Isaías, que os medos, né, viria contra ela, se referindo ao Irã. Isto aí, claro, pode estar se referindo aí aos últimos dias, ou até mesmo, de certa forma, numa profecia que diga a região geográfica, né, de Apocalipse 17, então que eu diga que aquela mulher ela se refere a real, uma cidade, não, mas que isto associado a Isaías 21, isso aí pode estar se referindo sim a uma nação que acaba sendo ali mal vista pelos reis da terra, né, como a Média, que no caso era o Irã, é o Irã, se voltar contra ela. E no contexto também fala de um julgamento contra a Babilônia. Não que eu diga novamente que a Babilônia é uma cidade ou um país específico, não, mas creio que é algo muito mais amplo do que tudo isso. Mas enfim, eu estou compartilhando tudo isto do meu ponto de vista. Eu posso ser bem mais específico com passagens bíblicas e tudo mais, e com esses conflitos, né, que podem aí estar acontecendo. Nós sabemos que a Arábia Saudita é uma nação muito rica do Oriente Médio e que detém aí mais de 20% do petróleo do mundo e tem negociação com o mundo ocidente
e por causa disso causa rivalidade aí entre os seus próprios, entre aspas, irmãos de fé, da fé que eles possuem, por causa dessas negociações que eles têm, acordos de negócio mesmo, comércio, e isto é até mesmo visto como, de certa forma, uma traição para os seus irmãos, entre aspas. Isto pode, de certa forma, culminar futuramente, né, em conflitos, se Deus não permita, mas o que está escrito está, e talvez alguém interprete de alguma outra forma, mas a palavra nos diz que realmente Mateus 24 viriam rumores, se levantaria reino contra reino, nação contra nação, e guerras viriam, muitas guerras viriam. A Bíblia fala também que até mesmo conforme a profecia, a palavra dada a Noé, ao seu filho Sem, ele abençoa dizendo: bendito seja o Deus de Sem, e ele abençoou seus descendentes e tudo mais, e que eles vão se enlarguecer, vão se engrandecer sobre a terra e tudo mais. E também bendiz ali a Jafé e a sua descendência, e então diz que Jafé habitaria nas tendas de Sem também. Nós vemos que muitos descendentes de Jafé estão aí sobre as regiões a qual Deus ele deu a Abraão. E interessante porque quem sabe isto não se refira também a um tempo futuro, e que isso seja profético no sentido de que os jafetitas queiram se apropriar das terras que Deus deu a Abraão, vindo contra Sem. Por exemplo, Magog é descendente de Jafé, e quando a Bíblia fala aqui, Ezequiel 38, ali aquelas terras todas e aquelas confederações, elas vêm, aquela confederação de nações, ela vem contra Israel para tomar o despojo da terra de Israel, não para destruir e aniquilar o povo de uma vez, como é no Armagedon, como está escrito em Apocalipse 16. Ali é julgado, ali é o Gog, que significa, né, aquele que está no topo, o teto, né, que significa teto, aquele que está no topo. Ele é julgado nos montes de Israel, e há uma sepultura para ele na terra de Israel, quando ficarão aí 7 anos para sepultar os exércitos de Gog, e também 7 meses para colher as armas, né, da abundância de exército que vai estar contra Israel e que Deus vai julgar naquele tempo. Isto se tratando de guerra física, né? E toda palavra, sim, ela tem um contexto edificante, espiritual, que edifica a igreja, o corpo de Cristo, né? Tudo, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, penetrante, ela serve para edificar, para exortar, para instruir, né? Sim, o corpo de Cristo, há assuntos que são assuntos difíceis, né? E assuntos aí de questão muito além, né, do sentido eclesiástico, que eu acredito que conforme neste tempo o,
o falso Cristo, né, ele possa apoderar desta situação, de um juízo de Deus sobre as nações de Gog, para vir contra Israel no templo que será erguido e realmente se apoderar ali, se apropriar do lugar e se pôr, né, no lugar de Cristo, como estava profetizado. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela tem aí muitas correntes, né, de escolas teológicas e tudo mais, mas tudo o que está escrito vai se cumprir. Tudo o que está escrito vai se cumprir. E que nós não esperamos nada disto acontecer, mas que nós esperamos todo dia um renovo da parte de Deus para a nossa vida e que nós possamos estar cada vez mais próximos da luz de Deus, nós possamos cada vez mais estar cheios do Senhor, por mais que muitas das vezes nos reste pouco tempo, né, devido a situações, afazeres, responsabilidades, mas que sempre o Senhor possa estar nos dando saúde, encorajamento, livramento, força, graça, entusiasmo, ânimo e amor, alegria nas coisas de Deus e que as vidas das almas se acheguem cada vez mais a Jesus e sejam libertas, salvas, se arrependam e não somente mudem, como sejam transformadas, regeneradas e conheçam o Espírito do Senhor, a Deus, a Jesus, tomem novos rumos para as suas vidas e influenciem outras vidas e famílias sejam transformadas e aconteça um real avivamento de transformação de vidas e caráter entre as nações. Deus abençoe a vida de cada um. Fique na paz do Senhor Jesus.